Olá, meu nome é Marilene, eu sou aluna do professor Cristóvão Pereira, do curso de Matemática Financeira de MBA de Gestão por Processos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Max Gunther, Axiomas de Zurique. Nesse livro, Max Gunther reúne 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores que estão relacionados à tática utilizada pelos bancos suíços para obterem sucesso nos negócios no ramo financeiro. Para a gente começar a conversar, vamos falar um pouquinho sobre o que é um axioma. Axioma são os princípios, leis ou verdades que em conjunto formam uma base para uma argumentação ou construção de uma teoria. No caso dos axiomas de Zurique, são as verdades ou as leis que os grandes, os altos executivos utilizaram para obter sucesso no ramo financeiro. Nós sabemos que a Suíça, geograficamente, ela não é privilegiada aí com grandes recursos, mas se tornou um dos países mais ricos do mundo. Max Gunther, ele era filho de um dos altos executivos dos bancos e viveu muito bem esse panorama. Para que a gente entenda um pouco a importância desse livro, que se tornou praticamente uma leitura obrigatória aos que querem arriscar para ganhar, né? Nós vamos conhecer agora os 12 grandes axiomas, que conforme nós vamos passando aqui, vocês vão ver que eles são divididos em axiomas menores. Tá? O primeiro grande axioma é o axioma do risco. Toda vez que nós falamos de ramo financeiro, e principalmente no sentido de ganhar, né? Ganhar, nós temos que arriscar. Então, o primeiro grande axioma é o do risco. Ele diz que a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Ou seja, você precisa sim arriscar, mas tem que estar preocupado e tem que estar observando isso o tempo inteiro. E ele se divide em dois axiomas menores, que é o só aposte o que valer a pena e resista às tentações das diversificações. No caso, nós temos na natureza humana a questão da segurança. A segurança, ela sempre gera aí muito conforto, né, para o ser humano. Então, geralmente, quando a gente fala de ramo financeiro, as pessoas aí, por uma série de fatores, inclusive de segurança, de cautela, acaba diversificando mais para correr menos riscos. Nesse caso, Gunther diz que não vale a pena, porque são nas diversificações que você acaba, para você diversificar, necessariamente você precisa também monitorar e ficar bem preocupado em relação à performance de cada investimento que você fizer aí diversificado. Então, isso daí acaba gerando ainda mais trabalho e provavelmente você não consiga os resultados que você espera. O segundo grande axioma é a ganância. Realize o lucro sempre cedo demais. Nesse caso, Gunther diz que a gente precisa pensar antes mesmo, a gente não pode criar expectativas de modo que você queira continuar com isso o tempo inteiro, né? O fato de dar certo uma vez não significa que vai dar certo o tempo inteiro. Então, a ganância, ela acaba sendo aí prejudicial, né, para os resultados que você espera. O terceiro grande axioma são os das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Nesse caso, nós nos prendemos muito às previsões. E essas previsões nem sempre são possíveis de se mensurar ou de se basear nelas. O outro grande axioma é a esperança. Quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Isso significa o quê? Nós não podemos nos prender a sentimentalidades ou algum tipo de consideração se percebermos que o investimento não vai bem. Aqui, nesse caso, o axioma menor, ele dá origem ao quarto axioma menor, que é o quê? Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr em várias, enquanto espera um grande ganho.
Nesse caso aqui, também a gente vê aí que precisamos ter uma rapidez de decisão para evitar grandes perdas. O quinto grande axioma é o axioma dos padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Todos nós, como seres humanos, temos medo do caos. E, na verdade, nós precisamos desse caos para que a gente não se prenda aos padrões. Do quinto grande axioma geram os mais 4 axiomas menores, que são: cuidado com a armadilha do historiador, cuidado com a ilusão do grafista, cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade, cuidado com a falácia do jogador. Aqui nós percebemos que existe uma preocupação muito grande das pessoas que se deixam levar por padrões externos que às vezes estão relacionados a opiniões alheias e que podem gerar aí alguma distorção na decisão por parte do investidor. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Aqui ele fala assim: evite lançar raízes, tolhem seus movimentos. Quando a gente fala de ramo financeiro, a questão da mobilidade, da agilidade, da flexibilidade em se mudar de decisão é muito grande. Então, no sexto grande axioma, ele gera os outros 2 menores, que é: numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. E jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Esse axioma, ele está diretamente relacionado às oportunidades. Nós não podemos nos prender a sentimentos de lealdade para alguma coisa que de repente não está dando certo. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Aqui ele derruba a situação em que a gente acaba pensando que de repente um palpite ele pode vir num insight. Geralmente o palpite ele tem que estar baseado em vários fatores que podem ser explicados. Nesse grande axioma, nós geramos então o 11º axioma menor, que é: jamais confunda palpite com esperança. O 8º grande axioma é o da religião e do ocultismo. Para esse caso aqui, ele diz: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Ou seja, não podemos esperar que Deus ou qualquer outra parte da religião e do ocultismo nos favoreça em relação a enriquecer. Aqui ele também gera 2 axiomas menores, que é o 12º, que se diz: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E não é necessário exorcizar uma superstição, podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. Aqui está muito ligado ao ceticismo que nós temos em relação à parte financeira. Nós não podemos nos basear ou nos firmar em questões aí que estão mais ligadas à religiosidade ou outros fatores aí que não sejam tangíveis para a parte financeira. O 9º grande axioma é o do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Às vezes a visão positiva demais em relação ao mercado financeiro nos faz tomar decisões que não são tão assertivas. Então, nesse caso, o otimismo em si, ele tem que também está relacionado ao como nós vamos lidar em situações que não são tão positivas. O 10º grande axioma é o do consenso. Fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. E aqui a gente tem aí também outra frase que espelha muito isso: geralmente a unanimidade é burra. Então, quando a gente embarca aí nas especulações, no que uma grande maioria pensa, a gente acaba também tomando caminhos que podem não ser tão assertivos.
Desse 10º grande axioma gera o 14º axioma menor, que é: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O 11º grande axioma é o da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Nesses casos aqui, para a parte financeira e para a parte dos negócios, nós não temos muito tempo para errar. E aí aqui, quando ele fala de teimosia, que às vezes nós insistimos em alguma coisa que de repente não deu certo, a gente tenta de alguma forma amenizar um resultado. Nesse 11º grande axioma gera o 15º axioma menor, que é: jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Como diria, né, os mais sábios, se a pessoa está com a cabeça no freezer e o pé na fogueira, a temperatura média do corpo está correta, porém a situação não é boa, tá? Então, geralmente as médias aí, né, acabam não sendo aí uma grande decisão aí para a parte financeira. E por fim, o 12º grande axioma, que é o do planejamento. Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos a longo prazo, nem de quem quer que seja. Quando a gente fala de planejamento, e isso também está relacionado à questão aí da natureza humana, de precisar ter sob controle, ter segurança nos seus atos, nós imaginamos que a longo prazo nós teríamos aí a segurança, né, de um investimento ou, né, de ações mais assertivas. Porém, a longo prazo, muita coisa pode mudar. E isso faz com que esse planejamento a longo prazo possa ser um perigo para o futuro, justamente porque você não vai estar preparado para as mudanças que podem acontecer. Dentro desse 12º grande axioma, vem o 16º axioma menor, que é: fuja de investimentos a longo prazo. Max Gunter fez desse livro praticamente aí uma leitura obrigatória para os que necessitam, ou pelo menos almejam, se dar bem no ramo dos negócios. Uma marca que eu percebi muito no livro é realmente a questão do arriscar, de estudar muito, de observar muito, não se prender a paradigmas, a estereótipos, que isso pode distorcer uma decisão e que pode gerar aí, né, por um lado você tem que saber esperar a hora certa, mas por outro lado você tem que estar de olho em toda a movimentação que acontece aí no ramo financeiro. Eu achei o livro extremamente instigante, porque ele mexe com uma parte do ser humano, que é essa questão da segurança, de firmar-nos em cima de bases que pareçam seguras, porém, para o ramo financeiro e para o ramo de negócios, a agilidade e o risco, eles estão diretamente ligados. Obrigada, eu espero poder ter agregado aí um pouco mais no conhecimento de todos. Boa noite.